Quando, onde e quem criou Israel? Você sabe responder essas perguntas? Você sabe realmente quem foi Abraão? Será que ele é o pai dos hebreus? Será que realmente Isaac ele é o elo entre Abraão e Jacó? Será que Jacó significa realmente enganador? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para eu fazer um grande lançamento. É isso mesmo. Hoje, a partir de hoje, eu estarei ministrando as aulas da editora Betel. É isso mesmo. A editora Betel, a editora oficial da Assembleia de Deus de Madureira, ela tem as suas revistas também e há muito tempo muitas pessoas vêm pedindo para que eu ministre aulas da editora Betel e a partir desse trimestre, do terceiro trimestre de 2018, o pastor Fábio Segantin, além de ministrar as aulas da CPAD, estarei também fornecendo subsídios aos professores, tá? Não só da Madureira, mas todo mundo que usa a revista da Betel. Claro que a grande maioria é a nação madureira. Eu estarei também auxiliando a vida de vocês, tá bom? Então, a partir desse trimestre, eu estarei ministrando aulas da editora Betel. Então, eu convido você, nação madureira, todos vocês que fazem uso dessa maravilhosa revista, tá? A me acompanhar toda semana, tá bom? Eu já tenho um histórico em Escola Bíblica Dominical, só que no YouTube já estou há aproximadamente de 4 indo para 5 anos ministrando. Toda semana eu ministro uma aula, tá bom? E se você ainda não é inscrito no meu canal, tem um ícone aqui, clica nesse ícone, se inscreva, tá? Não esqueça também de ativar o sininho, tá bom? Porque todas as aulas que eu ministrar aqui você receberá em primeira mão, tá? E eu quero avisar vocês também que não me conhecem que eu estou lançando um curso de teologia totalmente online. E se você tem interesse de fazer teologia, mas não tem tempo, tá? A vida é muito corrida e eu reconheço que ela é muito corrida. Eu criei um curso de teologia totalmente online, é isso mesmo. Você pode fazer esse curso de qualquer lugar do Brasil e do mundo, basta estar conectado com a internet, tá bom? Um simples celular já é suficiente para você assistir essas videoaulas. Aqui embaixo vai ter um link de um pré-cadastro. Você deixa o seu nome e o seu e-mail que eu automaticamente estarei enviando um e-mail para vocês, tá bom? Então hoje eu vou fazer a primeira lição do terceiro trimestre de 2018 da editora Betel, que tem como título Israel, 70 anos. O chamado de uma nação e o plano divino de redenção. Nessa revista, tá, eles vão trabalhar a nação de Israel e historicamente com seus patriarcas, ou seja, um pouquinho mais de cultura judaica, um pouco mais acerca dos patriarcas de Israel. E a lição de número 1 tem como título o testemunho dos patriarcas. E a leitura de referência, é assim que a editora Betel chama, nós da CPAD chamamos leitura bíblica em classe. A editora Betel chama leitura de referência, se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, do verso 8 a 9. E depois pulamos para o verso 17, o verso 18. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o início de Israel. Muitas pessoas se enganam e muitas pessoas também me perguntam: Fábio, quando é que Israel começou a existir? Tá? Existem 2 pontos decisivos. A lição não trata disso, mas eu quero explicar para vocês. O primeiro ponto é com Abraão. Abraão, olha para mim. Ele é o primeiro ivrite. Vocês, nação madureira, que não me conhecem, eu sou amante do hebraico e eu uso muito hebraico nas minhas aulas, tá bom? Então,
Ivrite, se você quiser fazer o curso de teologia, se você quiser fazer um curso de introdução ao hebraico bíblico, aqui embaixo eu vou deixar o link do meu curso. É o meu curso, tá bom? Eu vou deixar o link aqui, você clica e você vai receber mais detalhes, tá bom? Então, Abraão, ele foi o primeiro ivrite. O que é o ivrite? O ivrite é aquele que passa para o outro lado. É aquele que passa de um lado para o outro. Isso significa ivrite. Aí nasceu o nome Israel, aí nasceu o nome hebreu. Hebreu em português, em hebraico é ivrite. Então, Abraão é o primeiro ivrite. Tá bom? Ele dá origem a um povo chamado Israel. A nação de Israel como nação, com leis, com estatutos, ela nasce no livro do Êxodo, no capítulo de número 19. É ali que nasce Israel como nação, como um estatuto, como uma referência, vamos dizer assim, para os outros povos. É ali então que nasce Israel de forma estatutária, ok? Ponto 1 diz assim, a chamada de Abraão. Abraão, para a formação de Israel, ele é indispensável. Por quê? Porque ele foi o homem que originou, tá, Israel. Eu volto a repetir. Abraão foi o primeiro ivrite. Ivrite é aquele que passa para o outro lado. É aquele que sai de um ponto e vai para um outro ponto. Mas para isso ele tem que transpor alguma coisa. Ele tem que passar de um outro lado. E aí não importa a dificuldade que apareça. Ele tem que transpor, ele tem que ir. Então, para estudar Israel é estudar Abraão. Tá? Eu preciso estudar Abraão, porque Abraão foi o primeiro ivrite, tá bom? Uma coisa que nos chama a atenção em Abraão, que o nosso autor ele trabalha, é o seguinte, que Abraão só entrou para a história por dois motivos. Qual foi os dois motivos? Primeiro, fé. E sabe o segundo motivo? Disposição. Porque não basta acreditar em alguma coisa. Tá? O que é fé? Fé vem de uma raiz hebraica, emuná. Emuná é acreditar num sistema, é acreditar numa palavra, é acreditar num projeto que alguém lhe apresenta. O Eterno apresentou um projeto para ele. Ele morava nas terras de Ur dos Caldeus, a maior metrópole daquela época, com cerca de 250 mil habitantes. Pasmem vocês. Inclusive eu escrevi um livro sobre a vida de Abraão, do capítulo 12 até o capítulo 16. Tá? Um livro fantástico. Se vocês quiserem adquirir, eu vou deixar um link aqui embaixo do meu e-mail. Você manda um e-mail para mim e diz, pastor, eu quero o teu livro, e aí eu mando o preço, mando certinho para você todos os detalhes, tá bom? Vai estar aqui embaixo o meu e-mail. E Abraão viveu nesse lugar. E entre várias vozes de vários deuses, ele ouviu uma voz em especial. Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela. Ele acreditou nessa voz. Então olha que interessante, ele teve fé, ele acreditou num sistema. Mas não basta acreditar, tem que ter disposição, tem que fazer alguma coisa. E Abraão então, ele se moveu. Abraão sai do ponto A e vai para um outro ponto, a qual Deus tinha preparado para ele. Então isso é importantíssimo na nossa vida. Não basta crer, eu tenho que praticar aquilo que eu acredito. Ponto de número, agora 1.1. Né? Eu estou acostumando aqui com a revista da Betel. A renúncia de Abraão. Uma das coisas que aproxima a história, olha que interessante, qual relação existe entre a mensagem da cruz, pregada por Cristo, e a mensagem pregada a Abraão? Porque se você ler aos Gálatas, a Bíblia diz que Deus anunciou o Evangelho primeiramente a quem? A Abraão. A Abraão, é isso mesmo. A primeira vez que Deus anunciou o Evangelho foi para Abraão. E olha que interessante, a mensagem da cruz, qual que era? Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Qual é a mensagem que Deus fala para Abraão? A mesma coisa. Abraão, renuncia a si mesmo. Renuncie à tua família. Pegue a tua cruz, pegue o teu chamado. Pegue o teu chamado, que no teu chamado vai estar embutido as dificuldades da vida, e vai
e segue o seu caminho que eu preparei para você. Perceba que a renúncia faz parte da vida de um homem de Deus. Sem renúncia não existe evangelho. Nós estamos cansados de um evangelho sem renúncia. Evangelho sem renúncia não é evangelho, é autoajuda. É isso que é o problema. Perceba que a mensagem que Deus entrega para Abraão é uma mensagem de renúncia. É isso que nós precisamos levar para as nossas classes, fazer essa relação entre a cruz de Cristo e a mensagem de Abraão, que é a mesma, é uma mensagem de renúncia. Se eu quero emular, se eu quero a fé de Cristo, eu tenho que renunciar a minhas coisas, a minha própria família, eu tenho que renunciar ao mundo que me cerca, eu tenho que andar no propósito de Deus para a minha e para a tua vida. O 1.2 diz assim: um homem de uma fé extraordinária. Queridos, muito cuidado com essa expressão fé extraordinária. Por quê? Porque fé é fé. Não existe fé extraordinária. Aqui foi um equívoco do autor. Tá? Quem me conhece na CPAD sabe o meu jeito de ministrar a palavra. Fé não é extraordinária. Preste atenção no que eu vou dizer. A fé faz coisas extraordinárias, mas fé é fé. Não existe fé extraordinária. O que existe é o seguinte: são pessoas que exercitam a fé de forma diferente. Talvez vocês exercitam muito mais a fé do que eu. Ou talvez eu exercite a fé mais do que vocês. Então eu verei mais coisas extraordinárias na minha vida. Não é que a tua fé é extraordinária. Não, negativo. A fé que você está exercendo, ela está fazendo coisas extraordinárias. É nesse ponto. Abraão não tinha uma fé extraordinária, ele exercitava a sua fé, e por causa do exercício da fé, ele fazia sim coisas extraordinárias. O que eu preciso levar para minha classe? Que a fé vai fazer nós vivermos o extraordinário de Deus. Irmãos, vamos viver o extraordinário de Deus na minha e na tua vida. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma fé extraordinária? Não. Você precisa exercitar a fé que uma vez foi dada a você. Quando você exercita essa fé, você começa então a viver o extraordinário de Deus. 1.3. O caráter de Abraão. Querido, é muito interessante isso daqui. De forma resumida, eu tenho várias e várias aulas pela CPAD sobre caráter. Nesse ponto, o caráter de forma resumida é aquilo que é inerente ao ser. São coisas, queridos, que te definem. São coisas que marcam você. São coisas, se tirar de você, você não é quem você é. Caráter, de forma resumida, é isso. Mas, infelizmente, tem pessoas que ele não transmite realmente quem ele é. Tá? Por exemplo, talvez a índole dele é má. Ele é um sujeito mau, um sujeito egoísta. Mas se ele está no meio de pessoas e ele quer alcançar determinadas coisas, o que ele faz? Ele finge. Ele passa aquela ideia de bom mocinho, de bom obreiro. Na verdade, ele é um traíra. Na verdade, ele é igual o tamanduá. Ele te abraça, mas ó, o abraço dele, ó, a unhona aqui, ó. Ele é traíra. Ele é o que? Um traidor. Perceba que Abraão, presta atenção no que eu vou falar agora para vocês. Abraão falhou? Falhou. Mas não era o caráter de Abraão falhar. Abraão não falhava porque ele era uma pessoa de má índole. Abraão não errava porque ele era um tranqueira, não negativo. Perceba que o erro de Abraão, na verdade, era um acidente do percurso. É assim que nós chamamos em teologia o pecado. É um acidente de percurso, não fazia parte da essência de Abraão. Vocês estão entendendo que o caráter de Abraão era um caráter bom.
era um homem de Deus, era um homem dedicado à obra de Deus. Ele queria realmente chegar no objetivo de Deus, mas nesse caminho até chegar no objetivo de Deus, ele tinha algumas dificuldades. E nessas dificuldades ele errava, mas ele errava não porque ele era mau, não porque o caráter dele era um caráter pervertido, não. Era um acidente de percurso. Ele levantava depois que caía, edificava o novo altar e prosseguia rumo ao propósito da vida dele. Mas infelizmente tem pessoas agindo de forma contrária hoje. Paga de bom moço, se passa de bonzinho, mas na verdade a índole dele é má. Ele está conversando com você, para que você vire as costas, ele fala mal de você. Caráter negativo, é um mau caráter. Ou seja, são pessoas que passam de bonzinho, de bom moço, de boa moça, mas na verdade a sua índole é uma índole má. Abraão não tinha esse perfil. Ponto de número 2, Isaac, cumprimento de uma promessa. Queridos, agora ponto 2. Ponto 2 diz assim: Isaac, cumprimento de uma promessa. Por que nasce Isaac? Porque Isaac foi alvo de promessa. Querido, leva isso para a classe de vocês. Por que vocês nasceram? Porque vocês foram alvo de uma promessa. É isso que vocês precisam mostrar para a tua classe. Se eles estão ali, é porque eles são alvo de uma promessa. Agora o 2.1 diz assim: a revelação de Deus a Isaac. Neste ponto, o nosso autor vai enfocar que a revelação de Deus para a vida de Isaac foi gradativa. Ou seja, ele não recebeu de uma única vez qual era a razão da vida dele. Por que Isaac existia? Isaac existia por isso. Mas como que Isaac soube qual era a razão da vida dele? Por que ele estava neste mundo? Por que ele caiu naquela família? Aí entra o quê? A figura dos pais. Aí o autor vai nos informar a responsabilidade educacional dos pais em transmitir o ensino da santa e bendita palavra de Deus. Se nós quisermos ter gerações compromissadas com a mensagem do Evangelho, com a mensagem da cruz, essa geração precisa nascer dentro de cada lar. Dentro das nossas casas é que nós damos a formação basilar da mensagem da cruz. Os pais têm eles têm um ponto positivo e estratégico para o embasamento dessas novas gerações. É por isso que as nossas gerações estão se perdendo. Porque perderam a referência de casa. Os pais não ensinam mais verdadeiramente o Evangelho. Não se transmite mais a mensagem da cruz. Estão perdendo a referência. Nós só vamos perpetuar as nossas gerações de forma sábia, sóbria, se nós, pais, transmitirmos de forma eficaz a mensagem de Deus para essas gerações. Isaac soube quem ele era, porque Abraão contou para ele. Abraão educou esse menino debaixo de uma promessa, debaixo de uma responsabilidade. Toda promessa tem a sua responsabilidade. Abraão mostrou isso para o menino. Ele tinha uma promessa, mas tinha que ter responsabilidade. Ponto de número 2, 2.2, vencendo as dificuldades. Olha que interessante. Quantas dificuldades Isaac teve com seu pai? Provavelmente a maior dificuldade que ele enfrentou foi no Monte Moriá, né? Foi aquilo que nós chamamos em hebraico, né, de Makon Re'eiá. Moriá é um acróstico, né? Moriá tem a ideia de Makon Re'eiá. E é fantástico isso daí, né? Aí você tem que fazer hebraico para você realmente se aprofundar nesses termos. Mas quando eles sobem junto ao Monte Moriá, no Makon Re'eiá, o que acontece? Acontece algo inusitado. Isaac sobe junto com seu pai. E ali foi a maior dificuldade que o menino enfrentou. Porque foi o maior momento do pai dele. Consequentemente, foi
a maior dificuldade para o menino também. Ele não é mais um menino, né? Alguns historiadores vão dizer que ele tinha 30 anos de idade quando ele sobe para fazer aquela oferta ao Eterno. Então ele não era um bebezinho, não era um menino, um adolescente, ele era um homem, ele tinha 30 anos de idade. Segundo Flávio José, ele já tinha 30 anos de idade. Mas olha que interessante, essa foi a maior dificuldade que ele enfrentou. Após a morte do seu pai, ele vai enfrentar outras dificuldades. Ele vai enfrentar a dificuldade da esterilidade da sua esposa. Ele vai enfrentar o problema da fome. Ele vai enfrentar vários problemas, aqueles moços que entulhava os poços do seu pai e que ele mesmo estava cavando. Perceba que ele enfrenta várias dificuldades da vida. Mas sabe o que eu quero que você entenda? Que as nossas gerações só saberão enfrentar as dificuldades e vencê-las se nós, pais, ensinarmos elas que as dificuldades existem e como eles devem enfrentar. Não é entregar para eles uma receita pronta, mas é mostrar para eles que a fé em Deus faz coisas extraordinárias. Abraão não tinha a resposta pronta, porque o menino perguntou quando eles subiram no monte Moriá: pai, aqui está a lenha, o cutelo, o fogo, mas cadê o cordeiro? O pai não tinha resposta. O pai fez o quê? Confiança. O Eterno providenciará. Então perceba que Abraão mostrou para ele que as dificuldades se vencem pela fé. Quando o pai dele morre, ele não tinha mais orientações de papai, mas ele tinha um legado de seu pai, que a fé faz coisas extraordinárias. E foi com isso que ele venceu na vida. Vamos mostrar para as outras gerações que a fé faz coisa extraordinária ainda. Agora o ponto 3. Falamos de Isaac, vamos falar agora de Jacó. O ponto 3 diz assim: Jacó, transformado em Israel de Deus. Será que realmente Jacó foi transformado no Israel de Deus? Você sabe o que significa Jacó? Todos os grandes pregadores, ou a maioria deles, pregam que Jacó significa suplantador, mentiroso, enganador. Olha para mim com carinho. No 3.1 diz assim: uma vida de enganos. Aqui você precisa reconhecer o seguinte, que Jacó em hebraico é Yaakov. O termo Yaakov em hebraico não significa, vou repetir, não significa enganador. Yaakov vem de uma raiz hebraica que significa calcanhar. Calcanhar, nós sabemos, nós temos o calcanhar, não vou levantar o meu aqui, né? Mas o seu calcanhar, a parte de trás, é isso mesmo, calcanhar. Yaakov também vem de uma raiz hebraica que significa casco de animal, ou seja, é a parte de baixo de um animal. Então, quando nasceu o menino, veio Esaú, aí quem que veio agarrado atrás dele? Yaakov. Aí quando a parteira viu, a parteira olhou e falou: mas que negócio é esse? Yaakov, ou seja, agarrado no calcanhar. Então, a raiz da palavra não significa enganador, ok? Significa a raiz de Yaakov, significa calcanhar. O casco de um animal, a parte traseira dele. O casco fica na parte inferior do pé, o pé está aqui, o casco fica embaixo, onde toca o chão. É essa que é a ideia, tá? Essa que é a ideia. Aí com o perpassar do tempo, tá? Pelas atitudes de Isaac, nós associamos o engano dele com o seu próprio nome. Lembrando que a primeira negociação, que a primeira vez que Isaac negocia com Esaú, que Jacó negocia com Esaú, na verdade ele não mentiu. Na verdade, ele foi uma negociação. Esaú estava com fome, estava cansado, com fome, e Jacó tinha feito um prato delicioso. Então, vamos fazer o seguinte: você está com fome, eu tenho comida, você me dá sua primogenitura. Na verdade, ele fez uma negociação. Sagaz? Foi sagaz, mas foi uma negociação. Tá? Ele negociou. O irmão dele caiu na dele. O irmão, a necessidade falou mais alto. E aí ele vende a primogenitura por um prato de lentilha. Vocês entenderam a ideia? Que à primeira vista não é enganador. Depois ele engana. Quando o pai dele, Jacó,
quando o pai dele, Isaac, vai abençoar. Isaac vai abençoar Jacó e Esaú. Ali sim houve um engano, naquele preparo, que a mãe, Rebeca, até ajuda na preparação. Ali sim houve a ideia do engano. Tá bom? Então Jacó não significa essencialmente, necessariamente enganador. 3.2, resolvendo as pendências do passado. Vocês conhecem a história? Por causa desse problema, Jacó foge, ele fica mais de 20 anos longe da sua casa. Agora Jacó, a pedido de Deus, pede para voltar para a sua terra. Aprenda uma coisa, queridos, mostra isso para a classe de vocês. Deus sempre quer que nós tratamos as nossas pendências, porque para onde nós vamos na eternidade, não podemos ter pendências aqui embaixo. Se eu vou para a eternidade, se eu vou para a casa que o meu Pai preparou para mim, eu não posso de forma alguma ter pendências para cá. Então eu preciso, antes de ir, eu preciso acertar as minhas pendências. O Eterno diz, volta para lá e acerta. Na hora que o Eterno falou, volta para lá, ele sabia, eu vou ter que acertar as minhas contas. E tão verdade é que ele ficou com tanto medo. Ele mandou inúmeros presentes para o seu irmão Esaú, porque ele sabia que o irmão dele queria matar a vida dele. Olha que a importância de nós não fazermos pendências. E se tivemos pendências, precisamos acertar. Isso é tão profundo que Deus nem aceita oferta, dinheiro, quando você tem pendência. Olha o que o Senhor Jesus disse. Se você vai ofertar, você vai colocar 10 reais no gasofilácio. Mas se você se lembrar que o teu irmão, não é nem você, que o teu irmão tem uma coisa contra você, qual é a recomendação bíblica? Deixa a tua oferta aqui, acerta com ele, acerta as pendências. Depois você vem e oferta. Sabe por que muitos cultos, muitas adorações não são recebidas pelo Senhor? Sabe por que muitas vidas não prosperam, amarradas, travadas? Porque estão com pendências. Enquanto você tiver pendências, a mão de Deus não será completa na tua vida. Jacó tinha até algumas prosperidades, mas a bênção não estava completa. Para a bênção ser completa, precisamos sim acertar as nossas pendências. E aí entra o ponto de número 3. 3.3. Uma experiência marcante. Agora, quando ele está voltando, quando ele vai encontrar com o seu irmão, o que acontece? Ele precisa de algo sobrenatural. Querido, presta atenção no que eu vou dizer. Todos nós, cristãos, precisamos ter momentos únicos e inagualáveis com o Eterno. Nós precisamos ter momentos marcantes. Nós precisamos ter dias que realmente marquem a nossa história. Você lembra de pelo menos 2 dias na sua caminhada que marcou a tua história? Que você lembra e tem convicção de que realmente Deus é na tua vida. Se nada mais acontecer na tua vida, você lembra de pelo menos 2 episódios que marcam, que dá sustentabilidade para a tua fé. Além do nascimento de Jacó, que foi um nascimento providencial, o dia do Val de Jaboque foi um dia marcante. Ele viu aquele ser enigmático, um ser que, quem sabe, um outro dia eu explico para vocês. Apareceu aquele ser enigmático, um ser que ele não conseguia decifrar minuciosamente quem era, mas ele entendeu que não era dessa terra. Ele entendeu que tinha capacidade de mudar a sua própria história. Ele disse para aquele ser, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Irmão, olha para mim com carinho. Quantos pregadores erram nessa interpretação? Senhor, não saiu daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Aquela bênção não era financeira, porque Jacó já tinha dinheiro, Jacó já tinha empresa, já tinha fazenda. Quantos presentes ele entregou para o seu irmão? Ele era um homem riquíssimo. Sabe o que ele estava pedindo para o Senhor? Senhor, anjo, eu não saio daqui enquanto você não me abençoar, enquanto você não mudar a minha história. Porque até aqui eu caminhei, mas daqui para frente eu preciso da tua ajuda. Muda a minha história.
muda a minha história. Eu não quero mais viver dessa forma. Me abençoa. Que a tua mão agora esteja de uma forma maravilhosa na minha vida. Eu vou encontrar com o meu irmão. Talvez ele pode me matar porque eu não convivi mais com ele. Faz 20 anos que eu não vejo ele. Eu não sei se ele está armado para me matar. Mas uma coisa eu te peço, muda o meu destino. O que o anjo fez? Tocou na coxa dele. E quando o anjo vai embora, Jacó não é mais o mesmo. Jacó não anda mais normal. Jacó agora ele anda mancando. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você tem um dia marcante com Deus, as pessoas vão ver que você não é mais o mesmo. E quando as pessoas virem que você não é mais o mesmo, elas vão se conectar com você. E as suas pendências serão resolvidas. E a glória de Deus vai transmitir para as outras pessoas também. Por quê? Porque o ódio que Esaú tinha foi neutralizado quando ele viu o irmão dele mancando. Não foi que ele sentiu dó, porque eles estavam se reconectando na presença de Deus. Por isso que nós precisamos ter dias marcantes na nossa história. Querido, eu termino a aula de hoje dizendo o seguinte, com a história desses 3 homens, Abraão, Isaac e Jacó. Eu aprendo uma coisa, para nós escrevermos uma nova história, alguém tem que começar e outros têm que continuar. Quem é que começou a história? Abraão. Abraão começou. Quem é que continuou? Isaac e Jacó. Se hoje Israel existe porque alguém começou e alguém continuou, querido, alguém começou uma obra na tua vida. Quem foi? Foi o Eterno. Então dê continuidade no chamado de Deus. Que o Eterno continue abençoando a tua casa, a tua vida, a tua família. E até semana que vem, querendo Deus.